Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Giovanni Neto, estamos aqui em mais uma edição da Vet Lives, a última Vet Lives do mês de setembro, comemorando o mês do veterinário que foi no dia 9, aconteceu no dia 9. Nós tivemos vários veterinários aqui e chegando por último aqui, o Dr. Moisés está aqui com a gente e com a gente também, claro, a Simone Dinardo. Vou começar com a Simone aqui. Simone, boa noite, bem-vinda a mais uma Vet Lives aqui da Grossolo. Boa noite, gente. Obrigada. E queria lembrar vocês mais uma vez que o objetivo de ter o Dr. Moisés aqui, como todos os outros veterinários que vieram, é a gente lembrar que hoje em dia na medicina veterinária nós temos especialistas como na medicina humana, para a gente oferecer o que for melhor para o nosso animalzinho que está lá em casa. E hoje o Dr. Moisés vai estar aqui falando com a gente sobre neurologia veterinária. Doutor Moisés, eu coloquei Moisés Pinheiro, mas não é Moisés Pinheiro, como que é mesmo? É Moisés da Mota Pinheiro. Aí trabalho na parte de neurologia veterinária, tendo clínica geral, mas com enfoque muito maior aí na parte de neurologia, né? Legal, conta um pouquinho da história do senhor, como senhor ou você, né? A gente tá até discutindo isso antes de entrar ao vivo aqui, é senhor, não é senhor? Como que despertou esse interesse pela neurologia? Olha, neurologia, desde quando eu entrei na faculdade, quando a gente começa a ter as matérias, né, a gente percebe que é um tema muito complexo, né, e assim, comigo não foi diferente, eu achei muito complexo, um tema realmente muito difícil, né, então, eu sempre tive assim, como eu tive, já que é difícil, eu preciso saber, me empenhar mais, então, nessa área. Então aí que começou a me despertar essa vontade de me especializar mais, né? Logo que eu me formei, em 2011, já passei na prova de residência ali de Botucatu, fiz residência lá. E lá a gente atende muito caso dos mais diversas áreas, né? Mas acaba chegando casos mais difíceis, assim, de neurologia, né? Então a gente acaba tendo que se empenhar mais ali, né? E a partir daí foi aumentando mais ainda a necessidade de entender mais essa área. Percebi que a rotina é muito grande. Hoje em dia os pacientes, eles vivem, os cães, os gatos, eles vivem muito mais. Na época da minha mãe, né, minha mãe, meu pai ama cachorro, né, até por isso que eu decidi ir para a veterinária. A gente sempre teve cachorro em casa, meu pai, né, adorava. Então, e cuidava muito bem também, né? Então estava sempre muito em contato, né? Então, assim, acabei optando pela veterinária. Entrei ali na residência, muitos casos de neuro, casos complexos, tive que me dedicar mais. E assim, foi meio que natural, depois que eu atingi assim, um certo patamar de clínica geral para atender com bastante segurança os mais diversos casos, agora está na hora de partir para uma especialização, né? Então entrei como monitor ali um dos únicos lugares do Brasil que oferece esse tipo de especialização em neurologia, né? Que é ali em Botucatu, no Instituto Bioéticos, né? Aí entrei como monitor lá, né? Então lá tem uma gama de professores, aí tem um elenco de professores, assim, de bastante renome. Então acabei pegando bastante contato com eles e uma admiração profissional também, né? Sempre na sua área você tem que ter um profissional que você, de referência, né? Que você se espelha, né? Então eu tive várias referências, tem várias referências, amigos também que se destacaram bastante, estão se destacando bastante nessa área. Então o meu começo, meu start para ir desde a época da faculdade foi aos poucos, assim, uma coisa que foi se colocando na minha frente e que eu fui aceitando esses desafios aí. Foi meio que natural, foi acontecendo tudo, né? Foi meio que natural. Do mesmo jeito que algumas coisas acontecem naturalmente na vida das pessoas, vão aparecendo e as pessoas vão aproveitando e tomando aquilo como um desafio, aquilo lá foi isso pra mim, né? A parte de neurologia foi isso.
Conheço bem ali o Unesp, eu sou de Botucatu, já levei muito cachorro ali. E realmente a equipe é sensacional, né, doutor? Lá é. Tem uma, porque assim, além dos residentes, né, tem aí um corpo clínico muito bom, né, os professores são de referência, né, então assim, sempre quando a gente atende um caso um pouco diferenciado, se você não sabe na hora, né, porque todo mundo é um médico, né, fala assim, nossa, o médico não sabe, imagina, ele tá aprendendo, né, então assim, se a gente não sabe, a gente tá atendendo ou não sabe, alguém vai saber, e alguém vai te explicar muito bem. E depois você vai estudando, vai pegando artigos científicos, pegando referências, e aí você vai, de uma forma, você vai complementando o seu aprendizado, né? O aprendizado teórico, que você vai estudando, o aprendizado meio que passivo, que você vai conversando com outros profissionais e vão te explicando, né? E ali realmente é uma rede tem professores muito bons. Muito bem. Simone, o que você tem de pergunta pra gente? Lembrando, pessoal, o seguinte, pode mandar pergunta tanto no Insta quanto no Face, vai ajudar aqui no Insta também, pra gente fazer as perguntas pro Dr. Moisés. E lembrando que nós temos o patrocínio hoje do laboratório Agener, Medicamentos Veterinários, está patrocinando a nossa live de hoje. Simone, é contigo. Moisés, eu acho que para a gente começar então, para o pessoal que está assistindo lá em casa, a definição de o que é a neurologia veterinária. Olha, bom, a neurologia veterinária, a neurologia como um todo, né, ela se dedica aí ao estudo do sistema nervoso, cérebro, medula espinhal, sistema nervoso periférico, autônomo, né, então se dedica aí a esse sistema, né, de coisas que você pensa que, na verdade, que você não pensa em controlar, por exemplo, você não pensa, por exemplo, seu coração bater, você não pensa, espera aí, dá um segundinho na live que eu vou dar uma frequência cardíaca aqui, não, você não pensa, isso faz parte do seu sistema nervoso autônomo. Isso é um exemplo, né? O sistema nervoso também, a neurologia como um todo, né? Ela vai atuar. O fato de você ter a sua parte cognitiva, do seu aprendizado, raciocínio, lembranças, cheiros, sensações de uma forma geral. Os cães também têm tudo isso, né? Memória, né? O cachorro às vezes se perde, fica 2 anos sem ver o cara. E aí você tem que ver, um tempo depois o cachorro vai lá e sabe que aquele lá é o dono dele, né? Então, assim, isso está muito ligado ao sistema límbico, né, que faz parte ali do sistema nervoso, né? Então, de uma forma resumida, o sistema nervoso ele se dedica ao estudo de cérebro, medula espinhal, sistema nervoso periférico, né? O fato de você ter tônus, você ter força de contração muscular, isso, claro, né, depende de outros sistemas integrados. Mas se você tem uma lesão na medula, por exemplo, você não vai conseguir mexer o braço. Isso é o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso é isso, né? Cérebro, medula espinhal, periféricos. Legal. Vamos lá, Simone. Então, quais seriam as principais doenças, Moisés, do sistema neurológico? Assim, de uma forma, claro, resumida, o que a gente pode pensar como as principais doenças? Olha, na veterinária, o que a gente mais atende, sem sombra de dúvida, são casos de crises convulsivas, né? Epilepsias de uma forma geral. Em segundo, assim, a gente costuma atender muito, até agora essa semana eu peguei uma leva bastante, muitos casos, né, só a semana passada, retrasada, foram pelo menos 5, 6 casos de lesões de medula espinhal. Hérnias de disco de uma forma geral, até pode colocar a imagem número 1 aí. Essa imagem, né, é um exemplo de na verdade é uma imagem composta aí com vários tipos de lesões na medula espinhal, né? O disco intervertebral, que funciona como se fosse um sistema de amortecedor ali, né? Ele tem uma degeneração desse disco, esse amortecedor ele perde a sua função e acaba lesionando a medula espinhal, fazendo diversas alterações, desde dificuldade para andar, que é a paresia que a gente chama, né? Mas para a pessoa que está vendo é um cachorro que está paralítico ali, né? Está paraplégico, né? Então, essa parte de lesões de medula por degeneração de disco é uma das principais. Então, convulsão, hérnia de disco. Hoje em dia a gente está atendendo muitos casos de doenças neurodegenerativas. A principal delas é o Alzheimer canino. O que eu atendo também muito são doenças do sistema vestibular. É como se fosse uma labirintite para a gente, né? Então, doenças de ouvido interno fazem o paciente perder o equilíbrio, ficar com a cabeça inclinada. São essas as principais doenças. Então, convulsão, hérnias de disco, doenças do sistema vestibular, né, com perda de equilíbrio. Essas são as principais doenças aí, entre outras, né, mas essas eu acredito que são as top 3 aí. Cachorro também tem, tipo, labirintite, assim, também, desse modo? Tem. A gente pensa? Tem sim. A mesma... Cachorro tem tudo que a gente tem? Basicamente, né? Tem um estudo muito superficial dizendo que existem pelo menos quase 400 doenças e síndromes, né,
que o ser humano e o cão, o gato compartilham. São mamíferos, né? A única coisa que vai mudar são... a espécie vai mudar, vai ter suas particularidades, mas desde doenças endócrinas, doenças cardíacas, doenças ortopédicas, tudo basicamente funciona da mesma forma. Vai ter algumas particularidades na forma de tratar esse paciente, né? Com adaptação de doses, algumas medicações estão disponíveis para uso estritamente veterinário, outras estritamente uso humano, mas elas são todas interligadas, né? Assim, mas pelo menos um estudo em média, assim, em média 400 doenças o ser humano e os animais compartilham. Muito bem, vamos lá, Simone. Moisés, o desafio de diagnosticar essas lesões, localização, exames, como é que funciona? Certo, então assim, eu recebo muito vídeo, às vezes proprietário, às vezes os tutores me mandam, né, acabam pegando meu número, meu cachorro está convulsionando, assim. Então assim, às vezes só olhando, às vezes até parece que a gente não quer diagnosticar, mas assim, às vezes não depende só da gente ver um vídeo, ver uma foto, né. Então assim, um desafio que requer, tem na parte de neurologia, né, que é o que a gente está falando aí, é um enfoque maior aí, né, a gente depende muito do exame clínico. O exame neurológico, ele é essencial com todo um treinamento que a gente tem, né? Que a gente vai adquirindo ao longo dos anos aí, não é de meses, é ao longo de anos mesmo, né? Que a gente vai adquirindo, a gente atende o paciente, faz a anamnese, que são as perguntas que a gente faz para o proprietário, né? Tudo começa a partir daí. Mas tem uma parte que fala em inglês, hands off, né? Sem colocar a mão no animal. Às vezes a gente já tem uma noção de onde pode ter uma lesão no paciente, uma lesão de coluna, uma lesão de cérebro, né? Então começa a partir daí. A gente faz o exame neurológico a partir tem uma lesão na parte de... tem uma lesão no cerebelo. Beleza, você falou que a lesão está ali, mas eu não sei exatamente qual doença que é. É uma doença neurodegenerativa? É uma doença que foi adquirida? É uma doença causada pelo que exatamente? Aí que a gente vai partir para exames complementares, né? O principal exame, assim, na neurologia, claro, tudo começa às vezes com um raio-x simples, né? Que já é uma coisa de triagem para algumas doenças de coluna, mas a gente depende muito de exames de imagem avançada, como tomografia, ressonância magnética. Hoje em dia, na veterinária, assim, a gente está começando a ter acesso a ressonâncias magnéticas de alto campo, né? Então isso dá pra gente muita, não só o diagnóstico, mas como prognóstico. Por exemplo, às vezes a gente atende um paciente, a lesão está no início, é um problema que dá pra gente tratar, ou não, a gente atende um paciente e vem com imagens assim muito comprometidas já. Então é um fator prognóstico também. Então esses exames de imagem encaixariam muito bem, mas o que a gente usa bastante, que é mais comum a gente fazer, até às vezes antes da tomografia e ressonância, pela facilidade de acesso, né? É o exame de líquor. Líquor é o líquido cérebro espinhal, ou LCE, né? É um líquido que banha o cérebro, produzido no cérebro, numa parte do cérebro, uma região ali do sistema nervoso, e ela banha todo o cérebro e a medula espinhal. Tanto que em humano é coletado muito líquor lombar, né? Na veterinária a gente coleta muito o líquor da articulação atlanto-occipital. Isso fornece para a gente muita informação, né? Em termos de sobre a gravidade da lesão, se é mais inflamatória, se é infecciosa, se é um caso de meningite, por exemplo. Então, assim, os principais exames são esses: tomografia, ressonância, exame de líquor, né? E tem alguns outros aí, mas são mais difíceis a gente requisitar. Legal, chegando pergunta pra gente aqui no Facebook, a Eliana Bruno. Doutor Moisés, meu Átila, às vezes, o Átila é o seu cachorro dela, né? Às vezes tem convulsão parcial e às vezes mais generalizada. Por que isso acontece, já que ele está medicado? E ele quando ele tem crise, ele sente dor? Tá, bom, vamos lá. Vamos lá que a pergunta é Eliana Bruno, do Átila. Tem um Átila que eu atendo que convulsiona. Eu não sei se é a Eliana, mas Eliana, tudo bem? Mas Átila, é o seguinte, o caso dele, ele tem convulsão parcial e às vezes mais generalizada. Isso pode acontecer pelo seguinte: tem paciente que até um tipo de convulsão, né? O paciente ele tem uma convulsão focal com uma generalização secundária. A convulsão, o que é? Ela é basicamente uma doença, um tipo de problema de ordem estrutural do córtex cerebral, né? Então, assim, geralmente a generalizada, ela envolve os dois hemisférios do cérebro, né? Do lado direito, do lado esquerdo. Convulsões focais, elas são focais, elas pegam só um hemisfério, ou às vezes só uma região mais específica, né? Mas assim, ele pode estar medicado, só que, e mesmo assim convulsionar. Existe uma
um intervalo entre as crises que são respeitadas, né, que são toleradas, na verdade, né. Isso a cada 3, 4 meses. Fora disso, né, convulsionando mais do que isso, a gente precisa mexer nas medicações, né. Até tem um dos temas principais, vai tomar o Gardenal o resto da vida? Na verdade, não tem só o Gardenal, tem várias outras medicações, várias outras técnicas para controlar a crise convulsiva. Então, pode ser que esteja precisando de um ajuste de dose ou de um melhor diagnóstico. Assim, sempre quando a gente atende um paciente que convulsiona, não é só a convulsão por si só. Ela pode ser uma crise reativa. Uma crise reativa é causada por algum tipo de situação ou substância. E assim, acaba precisando de exames de imagem avançada e de alguma série de exames laboratoriais para a gente ir afunilando o diagnóstico. Quando a gente tem um diagnóstico mais preciso, eu costumo dizer que o melhor tratamento é o diagnóstico. Né? Então, está convulsionando? Vamos investigar mais, pedir um exame de imagem avançada, coletar o líquor que eu acabei que me referi aqui, né? E é basicamente isso, mas assim, você perguntou também com relação à dor. Pacientes que começam a ter várias crises, uma em seguida da outra, né? O que a gente chama de cluster epilético, né? Que são 3 crises em 24 horas ou mais, ou quando entra numa sequência de crises que não para mais, pode aumentar a pressão intracraniana, isso sim pode levar a dor. Agora, uma crise isolada ou outra, não vai causar dor. O que acontece, que as pessoas confundem também, é que eles vocalizam muito, né? Eles choram bastante, né? Isso, na verdade, é como se fosse um delírio, né? Que uma pessoa teria, né? Mas é uma vocalização, é como se falasse uma coisa muito sem sentido, né? Só que os cães, eles não vão verbalizar, eles vão vocalizar. Isso não necessariamente representa dor, tá? Principalmente quando é uma crise isolada. Tá. Muito bem, lembrando pessoal que a gente está ao vivo hoje aqui com o Dr. Moisés Pinheiro, estamos falando sobre neurologia e nós temos hoje o patrocínio aqui do laboratório Agner, que são medicamentos veterinários que a Simone conhece tão bem. Pergunta, doutora Simone. Moisés, já que a gente estava falando agora de crise convulsiva, explica para mim a diferença daí então, que eu acho que as pessoas confundem um pouco, a epilepsia com as crises convulsivas. Bom, a epilepsia seria a doença por si só, né? Uma crise convulsiva é um sinal clínico, como se fosse uma febre, como se fosse uma pessoa que está com falta de ar, para um sinal clínico, é um sintoma pode ser uma pneumonia, por exemplo, uma bronquite. Então, assim, a crise convulsiva, quando o paciente ele convulsiona, é um sinal clínico. É que o sinal clínico da epilepsia, da doença da epilepsia, basicamente a convulsão, né? Então essa é a diferença, né? Então quando o paciente ele convulsiona, você não pode dizer que ele já logo de pronto é um epilético. Não, você tem que investigar um pouco mais, iniciar um tratamento, né? Então essa é a diferença. A crise convulsiva, ela é um sinal clínico que pode, às vezes o paciente ele está com muita febre, chegar a temperaturas muito altas, ele pode convulsionar. Ele é um epilético? Não, ele só convulsionou porque ele está tendo uma crise reativa. Tá? Muito bem. O que nós temos de pergunta? Moisés, existem algumas raças com maior predisposição a esses problemas neurológicos ou a epilepsia? Existe, Simone. Assim, o que a gente costuma mais atender em termos de raça, o Beagle tem bastante, Border Collie costuma ter bastante também, Cocker tem bastante. Então essas seriam em termos de raças principais, mas é muito variado. Labrador também atendo bastante. Esse Átila que eu atendo é um dálmata, por exemplo, né? Então, mas de referência crise com epilepsia, basicamente, Beagle tem bastante, Border Collie, Cocker, essas são as principais. Dash tem bastante também. Tem um material bacana que o senhor trouxe também, bastante foto, vídeo, né? De alguns casos, assim, queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente, né, Simone? Isso, pode colocar a foto do número 2, hein? A foto número 2, assim, essa imagem número 2, é uma imagem de ressonância magnética, né? Que a gente fez há pouco tempo, de uma paciente, a Dizzy, é uma shih tzuzinha, belezinha ela. Ela parou de andar de forma abrupta, de repente parou de andar. Passou em consulta, né? A gente fez o exame neurológico e fez uma localização da lesão ali, que ela tinha... A coluna é bem grande, ela se estende, né? Divide em várias partes, coluna lombar, toracolombar, torácica, cervicotorácica, cervical. E essa é uma paciente que a gente mandou para uma ressonância magnética de alto campo, né? Que a gente vê uma imagem de extrusão de disco, né? Não tem como apontar aqui a lesão, mas é uma imagem de ressonância magnética, né? Em que mostra isso, né? Agora, pode colocar a imagem 3. Ó, legal.
Tá na imagem 2, né, que é essa ressonância magnética, só comentando, né, assim, foi essencial para a gente definir qual que seria o tratamento, né. Então a gente vê a importância hoje em dia que exames de imagem avançada têm, né, a importância que eles têm para mostrar para a gente qual é a gravidade da lesão. Na imagem 2 é uma paciente que, na verdade, alterações neurológicas, assim, eram muito discretas. É uma paciente que, os tutores, é uma cachorra muito boazinha, em que sempre chamou a atenção neles é que quando ia passar a mão no rosto dela, ela tinha muita dor, às vezes ela tinha uns tremores de cabeça e às vezes ela parecia não enxergar. Então a gente pediu um exame de imagem avançado, uma ressonância magnética, aí, que é referência no Brasil, e veio com uma síndrome de Chiari, em que o cerebelo ali é uma estrutura que é muito responsável pelo equilíbrio, né? Ela estava comprometida, né? No caso dessa paciente, como a alteração de ressonância magnética era muito discreta, optou-se não teve nenhum tratamento cirúrgico, né? Mas uma outra coisa interessante, que se a gente tivesse pedido, por exemplo, às vezes uma tomografia não veria, né? Que ela veio com um cisto quadrigeminal, que é uma região ali que comprime entre o cerebelo e o tronco encefálico. Então isso causava nela muita dor, muita sensibilidade facial, né? Então explicou a maioria dos sinais clínicos, né? É uma coisa que sem a ressonância magnética a gente não veria, tá? Agora, pode colocar na 4. Essa imagem é uma imagem, assim, comparando assim pra gente um cérebro normal e um cérebro de um paciente que tem disfunção cognitiva. A gente percebe ali muito claro, né, o paciente com Alzheimer, ele tem uma atrofia muito grande de todo o córtex cerebral, né? Todos os sulcos, os giros do paciente, né, eles se atrofiam bastante, né? Então é o que a gente tem atendido bastante hoje em dia, né? Os cachorros vivendo mais vão ter doenças degenerativas, doenças de pacientes idosos, né? Você não vai ver um Alzheimer num jovem, assim, jovem que nem a gente, assim, você não vai ver. Gostei da gente, né? Um jovem que nem a gente, eu gostei. Quantos anos o senhor tem, doutor? Eu tenho 33. É novo de tudo, né? Por um momento eu pensei em mentir. Então, assim, hoje em dia a gente atende muito caso, assim, da síndrome de disfunção cognitiva, e diz isso porque o paciente, ele perde, assim, muito do que originalmente ele é em termos de comportamento. Às vezes ele pode ficar um pouco mais agressivo, em alguns casos, né? Até recentemente eu peguei um Cocker desse jeito, né? Ele é um cachorro que era bonzinho, ao longo de 2, 3 anos ele passou a ficar bem agressivo. E eles também costumam ter muita alteração do ciclo sono e vigília, né? Então, assim, às vezes é o paciente que, durante o dia, é um paciente que não dorme, não descansa, né? Porque tem muita alteração de cognição, que está mais relacionada ao córtex, ao lobo frontal, mas toda a parte do sistema límbico desse paciente fica um pouco confuso. Ali é responsável de todo o hipocampo, inclusive por regular isso, o fato de você conseguir dormir durante a noite e estar acordado durante o dia, é o seu sistema nervoso que faz isso, né? Então, são pacientes que a gente costuma atender de forma bem comum, assim. Legal. A gente está ao vivo aqui com o Dr. Moisés Pinheiro falando sobre neurologia, é um assunto muito bacana, é um assunto, como o senhor estava falando, né? É um assunto muito vasto, né? Para a gente comentar só em 30 minutos, mas a gente pode dar uma passada, inclusive já está quase terminando já. Viu como passa rápido? Falei como passa rápido, doutor. Simone, o que nós temos de bom aí? Moisés, hoje a gente tem no mercado uma ração que é indicada para problemas neurológicos. Eu queria que você me explicasse assim, de que forma essa alimentação influencia, né, ajuda o animal que está com um problema neurológico? Se é um componente da ração ou é a forma como essa ração é absorvida? De que forma essa ração age? Ó, essa ração, ela tem na composição dela ali, né, ácidos graxos de cadeia média, longa, que facilitam a absorção. É uma forma esses ácidos graxos, né, eles são uma fonte de energia mais fácil do que a gente precisa normalmente, né. Então, assim, um paciente que, no caso, ele tem uma disfunção cognitiva, ele vai ter um requerimento energético superior, né? Você precisa dar para ele uma fonte de energia que vai atrasar a evolução da doença, né? Então, existe uma ração no mercado, não tem concorrentes ainda, né? É uma ração, chama Neurologic Care, né? De uma marca específica aí, né? da Proplan. E também, né, hoje em dia, com as especialidades veterinárias, né, os nutrólogos, né, os nutricionistas veterinários, aí, eles conseguem também formular uma alimentação caseira
para esses pacientes com disfunção cognitiva, para melhorar, para diminuir as crises convulsivas, né? A crise convulsiva, assim, por definição, é uma anormalidade elétrica de comunicação entre os neurônios, né? Então tem um choque elétrico muito grande ali, né? Você não, uma falha de comunicação muito grande entre o sistema nervoso, né? E você fornecendo uma alimentação que tem uma energia de mais pronto uso, teoricamente ajudaria a longo prazo, né? Assim, começou a dar uma alimentação direcionada para isso, ela já vai fazer, na semana seguinte teve uma convulsão, nossa, tá vendo? Não teve nenhum resultado. Não é assim. O resultado é acima de 90 dias, a partir do momento que você muda a alimentação. Então, esse componente da ração, né, não é um remédio em si, é um alimento, como outro qualquer, só que ele é mais fácil de ser digerido, né? Mais fácil de ser aproveitado pelo sistema nervoso, né? Então esse é o papel dessa ração específica. Legal, vamos lá, Simone. Tem algum caso, Moisés, agora para a gente ilustrar, algum paciente que ficou marcado pela história dele? Tem sim. Teve um paciente que marcou muito, né? Até pode colocar o 7, número 7, o vídeo 7. Aí, esse paciente é o Caru, né? É um Rottweiler de 7 meses, 7, 8 meses, né? Filhotão, né? Ele foi para fazer uma cirurgia, né? E voltou com uma alteração, com um problema na coluna, não estava andando, né? Ele tinha muita dor. Até acho que no momento desse vídeo aí que vai começar a passar, esse paciente, quando eu fui avaliar ele não tinha... Tá passando? Qual vídeo? Que número que é o vídeo? O 7, número 7 aí. Então, assim, esse ele tinha muita dor no momento da avaliação, né? E quando você tem um trauma na medula, assim, ele nem deixava, assim, ele tá chorando, rosnando, né? E assim, quando você chegava de frente para fazer um carinho nele, era um cachorro amável, completamente bonzinho, assim. Mas quando você vinha por trás ali dele para fazer o exame clínico, você nem conseguia fazer. Ele já tinha passado por alguns outros veterinários, né? Acabaram pedindo exames de imagem, assim, isso é a importância também do profissional que ele é especializado numa área. Ele vai pedir ali um exame de imagem avançada, que não é um exame barato, diga-se de passagem, né? Tem que anestesiar, fazer uma anestesia geral para fazer isso, né? E esse paciente, ele acabou vindo com um diagnóstico depois, né? Que a gente fez um diagnóstico de complexo meningite arterite, responsiva a corticoides, né? Comecei a fazer o tratamento, porém, existe um tratamento hoje em dia, até muito em caráter experimental. Na verdade, já passou bastante do caráter experimental. Hoje em dia tem muita aplicação prática direta, com um monte de trabalho sustentando a sua aplicação, né? Que é o uso de células-tronco para fazer o controle desse tipo de problema, né? Aí pode colocar o 8. Nesse vídeo, assim, é um paciente que, assim, que ele estava mais de 15 dias, né? A proprietária me ligou até, quando ela chegou no primeiro momento, assim, ela estava até um pouco cansada, assim, porque ela se dedicava muito, ficava ali monitorando ele, se ele estava com dor, se ele não estava, vamos dar uma medicação, ligando para o veterinário. E dentro de uma semana, na semana, eu atendi ele num sábado, eu lembro, um sábado de manhã, eles vieram de Avaré. E na semana seguinte, né, no final de semana seguinte, ele já estava andando bem, assim, né. E geralmente é um problema que o paciente ele evolui para o óbito, né? Aqui isso ele em casa, foi, se eu não me engano, no sábado seguinte. Eu atendi ele no primeiro sábado, ele ficou internado para fazer um protocolo de analgesia muito forte, que envolvia medicações bem fortes. Para quem é da área médica sabe, o uso de fentanil, que é quase 100 vezes mais potente que morfina, porque ele realmente não tolerava nada, né? Então, esse foi um caso interessante por conta da localização da lesão, da aplicação de imagem avançada nesse paciente para fazer o diagnóstico dele e o tratamento, que o tratamento não foi o tratamento convencional. A gente fez uso da célula-tronco dentro da coluna dele, né? A gente aplicou ali na região, na epidural desse paciente, né? Que é como se fosse fazer uma raquianestesia. Na verdade, a gente fez intradural, né? Entre as vértebras lombares ali, né? Fez um pouco mais para cima ainda, né? E teve uma resposta bem rápida. Depois ainda precisou realmente de uma segunda aplicação, mas é um paciente que ficou super bem. Acontece muito do cachorro estar com um problema neurológico, a pessoa não descobrir, tipo, demorar muito para descobrir, tipo, os sinais, como que funciona? Acontece bastante, principalmente em casos do paciente que tem tumor, que tem tumor intracraniano, tem tumor no cérebro ali, né? Às vezes a pessoa demora
pelo seguinte, porque às vezes uma pessoa, ela fala, putz, estou com uma dor de cabeça, nossa, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, nossa, estou meio desequilibrado. E assim, hoje em dia, as pessoas têm o cachorro, né, então trabalha o dia todo, às vezes realmente não vê, ou fala assim, não, vou esperar um pouquinho para ver se melhora, e não melhora. Então, às vezes a gente atende casos principalmente desse tipo, assim, de neoplasias, de tumor, que já está super avançado. Hoje em dia, sim, que nem, eu acho que iniciativas como essa, como a live aqui da Agrossolo, facilitando o entendimento das pessoas, de uma forma geral, pelo seu cão, que é um filho, né? É um paciente que a gente tem em casa lá, mas é um integrante da família ali, né? Às vezes acaba demorando muito também, às vezes, com o Alzheimer canino, a disfunção cognitiva, porque realmente os sinais são muito lentos, né? Vai um pouco do tino do veterinário ali, que costuma atender, faz vacina uma vez por ano naquele paciente, né? Já pergunta, olha, tá tendo alguma alteração? Você percebe se ele tá dormindo bem? Ele tá urinando no lugar certo? Ele tá dormindo, ele faz xixi nele mesmo, faz cocô? Porque isso altera bastante na disfunção cognitiva, assim como no humano, né? Senhorzinho que tem Alzheimer, a gente sabe, ele tem que usar fralda geriátrica, por exemplo, né? Então, assim, são sinais que às vezes a gente vai, nessa anamnese que a gente vai fazer para uma simples vacina, a gente já começa a direcionar aquele paciente, né? Eu mesmo tenho uma ficha, que é um protocolo de perguntas, né? Que pacientes acima de 7, 8 anos eu já começo a encaixar aquilo lá e vou guardando, armazenando aquilo lá. Então, quando começa a ter alterações, daí a gente já tenta solicitar alguns exames mais apropriados para esse paciente, né? E orientar de uma forma mais específica, ó, tá na hora desse paciente comer uma ração neurológica que quer. Ou usar uma medicação que vai melhorar esse status do paciente. Uma propentofilina. Tem uma marca veterinária aí que é bem importante, né? E que é a única também não tem concorrente no mercado, né? Que acaba ajudando nesses casos. Quanto tempo que a gente está de live aí, Jussara? 31 minutos? Aí já chegamos no final, hein? Doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar para a gente encerrar? Algum outros casos, alguma outra foto, vídeo que o senhor trouxe aí? Olha, porque o tempinho já tá ficando curto já. Tem um caso, assim, que na verdade é que nem comentando, às vezes a pessoa demora para ver. Pode colocar o número 6, um bulldog. Ó, esse paciente, ele começou a apresentar um tipo de convulsão, que na verdade ainda está se buscando classificar, né? É um tipo de convulsão que a gente chama de caçar moscas, né? Ou fly bite, né? Então, foi um paciente assim que veio para mim, aí eu comecei a tratar ele, né? Mas é um tipo de convulsão que geralmente as pessoas falam assim, ai que bonitinho, ai que engraçado, vamos esperar, vamos ver como é. Aí chega, evolui bastante, né? Acaba evoluindo para um caso mais complexo de convulsão, mais difícil, né? E é esse, a Penélope. Ela vira e para, né? Ela vira e para. Na verdade, até tinha mostrado o vídeo pro pessoal aqui, achou até que tivesse travado o vídeo, né? E não, né? Na verdade, ela tá tendo uma crise de ausência aí, né? E ela tá procurando caçar moscas, né? Então, assim, esse é um caso que, claro, depende, assim, do primeiro atendimento clínico, de toda uma anamnese, né? Pra gente questionar para ver se tem outras alterações. E depende de excluir possibilidades de problemas. Tem problemas de paciente que tem problema ocular e faz isso, né? Então a gente tem que descartar outras coisas, né? Às vezes a gente tem que atender o mesmo paciente em conjunto com outros especialistas também, né? Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Acho que acabou tudo, que encerrou o tempo já nosso, né? Bom, agradecemos aqui o laboratório Agener Medicamentos Veterinários patrocinando a nossa live de hoje. Mais uma vez, Simone Dinardo, mais uma vez me ajudando aqui. Hoje encerrando as Vet Lives, né? Foram 5 Vet Lives, comemorando aqui o mês do veterinário que aconteceu no dia 9 de setembro. Considerações finais para a gente encerrar. Doutor Moisés, obrigada, tá, por essa aula que a gente teve, uma delícia ouvir, aprender. Agradecer a Agrossolo, né, gente, porque nós estivemos aqui falando de diversos assuntos e mostrando que hoje em dia a gente tem como ajudar da melhor maneira o nosso bichinho de estimação. A gente falou de ozonioterapia, a gente falou de ortopedia, a gente falou de neurologia. Então, assim, todas as maneiras, hoje a gente falou aqui de célula-tronco, quer dizer, a gente está muito à frente do que a gente podia imaginar. Tomara que isso continue ainda por muito tempo. Muito bem. Doutor Moisés, obrigado pela presença. Considerações finais para quem está vendo a gente agora. Eu gostaria de agradecer aí o convite feito pela Agrossolo, né? Pela oportunidade aí até de ajudar, assim,
os nossos pacientes aí, né? E pessoas que têm curiosidade, ver o vídeo, né? Se inteirar um pouco mais. Isso facilita muito para o profissional que vai atender já ter um pouco de direcionamento, né? Mas eu queria agradecer por essa oportunidade a todo o pessoal aí, Giovanni, queria agradecer aí a Simone, né? Pela oportunidade aí, pra gente estar aqui. Legal. Gente, vamos encerrando a última Vet Lives do mês, então hoje é o último dia do mês. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nessas 5 lives que fizemos toda quarta-feira. Jussara, muito obrigado. Obrigado, Henrique. Meu amigo Flávio presente aqui também. Valeu, pessoal da equipe toda trabalhando. O Marquinho estava com a gente também até a semana passada. Obrigado, doutor. Obrigado, Simone. E logo tem mais novidades, porque a gente descobriu que essas lives deram muito certo. Participação de muita gente. Então, virando o mês aqui, vem muitas novidades para você aqui na AgroSolo, tá bom? Gente, beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima live que a gente pode vir a fazer aqui na AgroSolo. Tchau, pessoal do Instagram, tchau, pessoal do Facebook. Até lá, valeu.